pessoal, bom dia a todos. Peço desculpa pela minha demora. Na minha cabeça, estava assim, 10 horas da manhã. Desculpe. Olha que eu acordei cedo hoje, hein? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luciano, trabalho aqui no Divino Mestre já há alguns anos. Estão mais acostumados aqui a me verem na quarta-feira, no GECO, na terça-feira, na Fluidoterapia. Eu coordeno a reunião mediúnica de segunda-feira de apoio ao Cura-te, projeto Cura-te, e coordeno o MEP, Mediunidade e Estudo Prática, de quinta-feira, juntamente com o Pedro Palaminuti. Toda vez que tem algum tema médico, eu sou médico, e toda vez que tem um tema médico, eles me chamam para falar. Então, vim falar aqui hoje sobre doação de órgãos e transplantes, né, na visão espírita. Mas para a gente falar sobre doação de órgãos e transplante, a gente tem que falar o que é, né? A gente tem que dar um status da arte, como é que está hoje no Brasil essa questão, tá? Peço desculpa aqui pelos slides, mas não sei se esse aqui que eu... esse aqui que eu... Bom, o que é transplantar? Transplantar é tirar de um lugar e pôr no outro, né? Quando a gente fala transplante na linguagem médica, a gente vai fazer o quê? A gente vai retirar um órgão, um tecido ou parte deles, né, de uma pessoa, de um indivíduo que é chamado doador, e transportá-lo para outro que é chamado de receptor, né? Com a finalidade de restabelecer alguma função que foi lesada nesse indivíduo que é o receptor. Então, se a pessoa tem um problema na córnea, é cego, ele vai receber uma outra córnea e ele restabelece a visão, né? Então, isso é o transplante, ok? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o histórico, né? Como é que está a questão do transplante, como é que foi a questão de transplante no mundo, né? Então, o primeiro transplante do mundo de um órgão vital, né, não regenerativo, ou seja, aquele que não regenera, que não volta a ser normal, foi em 1951, né? Foi um transplante de rim, certo? O Dr. David Hume fez um transplante para dar uma insuficiência renal aguda, 1951. Mas o primeiro transplante de córnea foi em 1905, é mais velho que andar para frente, é bem antigo, né? O primeiro transplante de pele, 1922, né? Vê que a coisa vem avançando. O primeiro transplante de fígado foi em 1963. E aqui no Brasil foi só em 1985, o Dr. Silvano Raia, lá do Hospital das Clínicas, que fez o primeiro transplante de fígado no Brasil. É claro que nós estamos falando aqui com uma ciência totalmente limitada. Então, o paciente, obviamente, não teve uma sobrevida muito grande. Mas, evidentemente, que com esses passos, você vai aperfeiçoando o que precisa ser aperfeiçoado. Em 1967, ocorreu o primeiro transplante cardíaco, né? O Dr. Christian Barnard, na África do Sul, né? E 6 meses, aqui no Brasil, o Dr. Zerbini fez um transplante de coração. Esse dado foi um dado tão importante que o Dr. Christian Barnard foi capa da Times, uma revista mundialmente divulgada, tá? Então isso realmente era um desafio que foi vencido, ok? E o primeiro transplante de medula foi em 1968. Então veja que a ciência, ela caminha, ela vai melhorando e tudo mais. O transplante cardíaco, que era tido como um mito, né? Acreditem, hoje é o que menos se faz. Por quê? Porque hoje a gente tem drogas potentes que são capazes de estabilizar ou equalizar, né, as insuficiências cardíacas. Tá? Então, faz transplante cardíaco, evidentemente, mas é menos, ok? Bom, como é que eu vou ser um doador? Como é que eu posso ser um doador? O que diz a lei? A lei diz o seguinte:
a lei de 30/6/97, que regulamentou, né, a doação de órgãos e tecidos, mas ela foi só promulgada em fevereiro de 98. Então, ele diz que, naquela ocasião, todo mundo que não tivesse escrito num documento, não sou doador, se não tivesse escrito, todo mundo era doador em potencial. Mas, em março de 21, né, mudou a lei de novo, e teria que pedir autorização para a família. Aí deu uma azedada, né, porque pedir autorização para a família, num momento, às vezes, de muita tristeza, é difícil, né? E qualquer um de nós aqui, nós estamos falando de pessoas esclarecidas, muitas vezes eles não aceitam, tá? Não aceitam. Ah, não, vai enterrar com tudo e pronto. É assim, tá? Então, a gente vai voltar a falar nisso. Se a pessoa for menor de 21 anos, tem que ter autorização de ambos os pais, né? Ou dos seus representantes. Eu acho que é muito difícil, né? Às vezes a lei, ela não te protege. Às vezes ela tenta proteger, mas ela complica muito, né? Muito bem. Então, olha só, gente. Comprar, vender, promover, intermediar, facilitar ou obter qualquer tipo de vantagem com a transação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano são práticas delituosas. A lei proíbe isso, certo? E pune com reclusão de 3 a 8 anos mais multa, tá? Então, isso é o que diz a lei, ok? Então, na medida que você não produza dano em você, em nós, qualquer um de nós, né? E a pessoa tenha capacidade jurídica, né? Ela tem permissão para desfazer de tecido órgãos próprio para fins de auxílio, né? A cônjuges, né? Parentes consanguíneos até 4º grau. Então, se você quiser doar um rim para um filho, para um pai, para uma mãe, para um parente, você pode. A lei permite isso, faculta isso. Mas se você quiser vender, você corre o risco de ser preso. A gente brinca, né? Fala assim, olha, nem se eu vender meu rim, eu não consigo pagar essa dívida. Não é assim? Pois é. Mas isso, você está rindo, mas é verdade. Mas é assim mesmo, isso é proibido, tá? Bom, eu vou falar de novo sobre isso agora mesmo. Ó, como é que é o transplante? Fala. Tem autorização da família. Ambos os pais ou representante legal. Por isso, nós vamos comentar. Então, ó, como é que é hoje? Hoje, 2024, dezembro de 24. A lista de espera para o transplante é gerida pelo SUS. E é única para pacientes da rede pública e privada. Não importa se você tem $1 milhão para gastar, se você não tem nada, não importa. Você vai para uma fila única. Ok? Calma lá. Já sei o que vocês estão pensando. A ordem é cronológica, ou seja, é ordem de chegada. Quem se inscreve primeiro tem prioridade, certo? E essa ordem também de inscrição serve para desempate. Então, se você tiver 2 pessoas que são compatíveis, que estão com a mesma gravidade, tudo igual, vai a que tiver primeiro inscrita, ok? Então, isso é importante, né? Então, o que difere? Leve em conta o estado de saúde do paciente, né? Pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade em razão de sua condição clínica. Todo mundo pensou no Faustão aqui, né? O cara internou e já recebeu aí um rim, né? Por quê? Porque ele estava morto, estava morrendo. Então ele estava numa condição crítica. Além disso, foi um órgão que era compatível com o sistema HBL dele, o sistema sanguíneo e tudo mais, que nós vamos ver aqui. Então, por isso que ele recebeu antes.
ele não pagou, ele ia gastar, ele foi ver um transplante nos Estados Unidos, ele ia gastar 8 milhões de reais. E ele tinha esse dinheiro, mas não tinha condição de viagem, tá? Então, sim, ele estava morto, crítico, tá? Foi por isso. Então, o que tem um obstáculo? Qual é o obstáculo para crescer o transplante? É a baixa efetivação, né, para aqueles que realizam a doação. Ou seja, o principal motivo é então a recusa familiar, que representa 45% dos motivos para os órgãos não serem doados. Certo? 3 mil pessoas morrem todos os anos na lista de espera, esperando por um órgão. E aquele que está morrendo, já morreu, a pessoa resiste, não doa. É triste, mas é a realidade. Bom, vamos falar de números para vocês terem uma ideia. O Brasil hoje é referência mundial na área de transplante, né? O Brasil possui o maior sistema público do mundo em transplante. É um orgulho. Só que é vergonhoso o que um pessoal de transplante recebe, assim como todos nós que trabalham no SUS, é vergonhoso. Não vou nem falar, porque é vergonhoso. Atualmente, 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo Sistema Único de Saúde. 96%. Hoje, vou falar mais ou menos, hoje, se você fizer um transplante de fígado, que é o mais complexo que a gente tem hoje, o hospital, a equipe, tudo, a internação, remédio, tudo, é 51 mil reais que vocês pagam. Pronto. Tudo. Não importa se ele fica um mês internado, se ele fica 2 dias, não importa. É 51 mil reais e acabou. Tá? E é muito complexo. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, só perde para os Estados Unidos, tá? Porque lá a lei é diferente, tá? Lá você tem muito mais facilidades. Então, hoje, eu vi essa lista, atualizei essa semana, só que a nossa atualização é muito ruim. Então, nosso dado é até setembro, tá? Então, tinha 66.517 pacientes cadastrados na lista de espera para um transplante de órgão: rim, fígado, pulmão, coração, pâncreas e córnea, tá? A maioria aguarda um rim. O rim é o cara que é o mais precioso, tá? Que existem 40.500 pessoas esperando um rim no Brasil hoje, tá? E depois, então metade está aqui em São Paulo. São Paulo, desculpe, é a locomotiva mesmo, é o que tem mais condições, tem mais tecnologias, tem mais dinheiro. E o segundo órgão com maior demanda é a córnea. Então 20 mil pacientes na lista de espera hoje, tá? Tudo bem? Só resultado da arte, tá? É o que a gente está mostrando aqui. Bom, quais são os órgãos que a gente pode transplantar em vida, vivo, qualquer um de nós aqui vivos, tá? Rim, você doa um rim, parte do fígado, geralmente o lobo esquerdo, um pulmão, geralmente você pode doar um pedaço do seu pulmão. Medula óssea é sangue, né? Tecido, sangue e osso. Você pode fazer doação em vivo, tá? Depois que a morte do corpo físico, coração, rins, fígado, pulmão, pâncreas, intestino, né? Tecidos, pele, córnea, válvula, vasos, sangue de cordão umbilical, cartilagem, tendões e ossos. Então, isso aí é o que a gente pode doar. Todo mundo pode doar. Muito bem. Quais são os órgãos mais transplantados? Né? Entre janeiro e setembro de 2024. Rim, 9.615. Fígado, 1.888. Coração, 325. É pouco. Pâncreas, 17. Pulmão, 62. Aí eu separei a córnea, 14 mil, e medula óssea, 2.052. Se você fizer a soma, não está correto, tá? Não dá o número, porque
tem transplantes aí que estão, são duplos, né? Pulmão e coração, fígado e pâncreas, então, mas é mais ou menos isso, tá? Hoje, tá? 2024. Então, há limite para a doação? O que limita? O que limita é a idade. A idade limita. Então, olha lá. Qualquer um pode doar, mas tem limite. Ó. 75 anos para os rins, 70 anos para o fígado, 69 anos para sangue, 65 para pele, ossos e válvulas, 55 para pulmão, coração e medula óssea, né? 50 anos para o pâncreas, e para a córnea não tem limite, tá? Então a córnea, né, ela é... Por isso que a córnea hoje é mais... Você tem mais realiza mais transplantes, mas a demanda também é grande. Muito bem. Então qual que é o melhor doador? Né? O melhor doador é aquele que tem compatibilidade do tipo de sangue, né? E tem antígenos, né? Que são semelhantes aos do receptor. Então, o antígeno ele é determinado, tem um exame que faz tipagem HLA, tá? Então você faz essa tipagem, se for mesmo tipo de sangue, HLA compatível, você é um doador, você vai doar para aquele que tem igual ou semelhante, tá? Então, os melhores doadores são os irmãos gêmeos, univitelinos, né? São DNA idêntico, né? Depois vem irmãos ou irmãs com antígeno de histocompatibilidade idêntico. Depois você tem irmãos que têm 50% de antígeno iguais aos receptores e aos pais, tá? Então essa é... E por fim, o doador cadáver, tá? Essa é a sequência do melhor para o pior, tá? Muito bem. Eu falei até agora sobre o status da arte, como é que é hoje, o que a gente faz, o que não faz. Até aqui ficou alguma dúvida? Tranquilo, fala, Marinês. Não, o pulmão não se regenera, mas você vive bem. Se você tirar um pedaço do pulmão, o resto supre, né? Antigamente, no tratamento da tuberculose, você retirava um pulmão inteiro, né? Às vezes a tuberculose era tão intensa que não tinha um antibiótico suficiente, você arrancava o pulmão. Você vivia com um pulmão só. O rim, você doa um rim, você fica com outro, que supre normalmente a função. Só que você tem que tomar cuidado, né, com a questão da pressão, né? A pressão alta hoje talvez seja o maior danificador de rim, né? As pessoas não sabem disso. E ó, o maior assassino do século XXI chama-se sal, tá? Por quê? Porque você aumenta a pressão, danifica os seus rins. Então, se você doa um rim e não cuida do outro, você... Então, assim, você pode usar. O fígado não tem problema, porque o fígado geralmente você pega um pedaço e ele regenera. Tá? O fígado não tem problema. Tá? Então, pele é importante, às vezes queimaduras extensas, você precisa de pele, você precisa de osso, né? A política de banco de osso aqui no Brasil é muito difícil, né? Então, lá nos Estados Unidos, você vai lá, tem geladeiras lá de osso, né, que você pode usar, porque a política ela é um pouco diferente, né? E eles têm dinheiro, porque o osso tem que irradiar. Não é todo lugar que tem aqui, então, tá? Tudo bem, até aí, tudo jóia, mas eu não vim falar só sobre transplante, eu vim dar uma pincelada. Eu vim falar aqui sobre a visão espírita, né? O que o Espiritismo diz a respeito da doação de órgãos e transplantes. Eu acho que tem muita gente com dúvida aí. Eu vou colocar aqui perguntas e respostas que já me fizeram, já participei de outras mesas redondas, então a gente compilou e trouxe aqui, ok? Então vamos lá.
3 princípios gerais que inserem na medicina das transplantações. 3. Primeiro, a autonomia. A colheita de tecidos ou órgãos tem de passar pelo consentimento do doador e do receptor, certo? Em ambos os casos, esse apresenta-se como um consentimento informado. Tem que ir lá, informar, tem que assinar, concorda e tudo mais. Tá? Geralmente quem está morrendo concorda. Né? Segundo, o princípio da confidencialidade. Ou seja, o indivíduo tem a capacidade de decidir qual a informação sua que quer manter em anonimato. Ok? Evidentemente que a pessoa que tem alguma doença infecto-contagiosa, ele já vai ser tirado, né? A pessoa que tem AIDS não pode doar, tá? Então ele vai ser eliminado. Você faz uma série de exames aí, hepatite B, hepatite C, sífilis, AIDS, então você vai eliminando. Se o paciente não tiver, está fora, tá? Mas é o princípio da confidencialidade. Você não vai falar assim, eu sou mulher, eu sou gay, eu sou mendigo. Você decide o que você quer que a pessoa saiba. Eu sou um suicida, ok? Decida. Princípio da gratuidade. O órgão ou tecido apenas poderá ser dado e nunca vendido, uma vez que esse não é um objeto manipulado, mas é antes algo dotado de individualidade própria. Tá? São os 3 princípios que regem a medicina das transplantações. Em 1900, vou passar aqui, vou voltar. Tá. 1971, né? Pinga Fogo. O Chico Emmanuel, através de Chico, já tinha dito que a ciência iria progredir e iria aliviar muitas dores, tá? Ele disse, inclusive com materiais sintéticos, né? Aumentando o tempo de vida aqui na Terra. Isso é verdade, tá? Isso é bem verdade. Hoje as impressões 3D têm feito algumas modificações, principalmente questão de válvulas, tá? Fica impressionante como isso deu um resultado. Mas ainda a gente tem que encaminhar, tem que andar um pouquinho, né? Muito bem. Vamos lá. Pergunta. A criatura humana, nós somos ou não proprietários do nosso corpo? E aí? Sim ou não? Então você pode se suicidar a qualquer momento. Tudo bem, tranquilo. No sentido ético-religioso, o homem não é dono absoluto do seu corpo, mas ele é usufrutário dele, certo? Como é de todos os bens materiais existentes. Se você morre, e aí você faz lá no testamento, olha, eu passei para os filhos em usufruto com a sua mãe. A mãe não é dona, ela está em usufruto. Nós temos esse corpo e somos usufrutários dele, não somos donos absolutos. Ok? Então, por esse motivo, pode, de acordo com o seu livre-arbítrio, com o nosso livre-arbítrio e a sua consciência, colocá-lo a serviço do próximo e da ciência, se as condições físicas permitirem. Sim, você pode doar. Mas, na hora do vamos ver, quem decide é a sua família. Então isso tem que estar bem acertado entre a família. Lógico, se acontecer alguma coisa, pode doar tudo, tudo, até minhas roupas. Ok? Então, por que doarmos para transplante? Por que então? O corpo físico é o primeiro empréstimo que Deus concedeu para a gente, né? O nosso aprimoramento moral e intelectual. Então nós somos usufrutários, tá? É empréstimo, ok? Por meio da doação, favorecemos a prorrogação da vida orgânica de outro espírito encarnado, né?
que ele permaneça mais tempo na esfera e possa aproveitar as oportunidades de crescimento e progresso. Tá? Então, doar-nos é para isso. Ok? Vamos lá. Há muitas dúvidas a respeito, tá? Então a gente vai doar. Então vamos esclarecer algumas dúvidas que todos aqui eu tenho certeza que tem. Primeira coisa, a retirada dos órgãos sem a pessoa estar totalmente desencarnada apressaria o desencarne? Outra pergunta, o espírito sofreria dor nos momentos derradeiros? O órgão doado interferiria na personalidade do receptor? Vou receber um coração do suicida, agora eu sou um suicida. Como ficaria o perispírito do doador após a morte do corpo físico? Vocês têm resposta para tudo isso? Mas eu tenho. Então vamos lá. Vamos lá. Retirada dos órgãos e a certeza da morte do corpo físico. Vocês acham que é chegar assim lá na UTI, olhar assim e falar, isso aí já foi. Pode chamar a equipe do transplante. Não é assim que funciona. A coisa é muito séria e é muito técnica. Então, como é que funciona? Primeiro, como é que você faz um diagnóstico de morte encefálica para permitir a retirada dos órgãos? Como é que é isso? Primeiro, a causa do coma tem que estar determinada. Olha, o coma foi uma lesão do tronco cerebral ou enfim, lesou. Você já sabe o que o coma é, qual é a origem do coma. Então tem que estar determinado. Segundo, exame, tem que se fazer um exame neurológico, né, por 2 médicos diferentes que não estejam envolvidos nas equipes de transplantes, ok? Um intervalo mínimo de 6 horas, né? Crianças maiores de 2 anos, 6 horas, tá? De intervalo. Então eu faço o exame agora, intervalo mínimo, 6 horas, para fazer, para ver. O que eu vou avaliar? O que eu preciso avaliar nesse exame clínico? Primeiro, os reflexos. São reflexos centrais. O reflexo da menina dos olhos, você põe a luzinha para ver se ela fecha e abre e fecha. Se ela ficar fixa, não tem reflexo. Córneo palpebral, você passa um algodãozinho na pálpebra, qualquer um de vocês, se passar, você pisca. E quem está em morte encefálica, não. Tá? O reflexo óculo encefálico, a pessoa fica com o olho parado. Então, geralmente, você faz algum movimento, a pessoa acompanha. A pessoa está de olho parado. E movimentos oculares com prova calórica. Hoje é mais difícil, não precisa tanto, mas se precisar, tiver dúvida, você pode fazer. Você pega uma seringa com água quente, injeta no ouvido e você tem nistagmo. O olho começa a movimentar, tá? Se não acontecer isso, morte encefálica. E o reflexo da tosse ou do vômito, né? Você puxa o tubo, né, do equipamento e a pessoa tem reflexo de tosse, tá? Na morte encefálica, tudo está parado, ou seja, não tem vida mais no cérebro, tá? A terceira coisa que a gente faz são os exames complementares. Além de tudo isso, você faz exame. Que exame que você faz? Eletroencefalograma, né? Hoje é mais difícil, não é? Porque é uma máquina. Angiografia cerebral é cara, então você pode fazer se não tiver outro recurso. O Doppler hoje é o que é mais comum, tá? Porque ele é um ultrassom que você faz para ver se as válvulas, se as artérias do crânio estão batendo, tá? Então o Doppler é o que faz mais, né? E a cintilografia cerebral, que é cara também, mas você pode fazer se tiver no serviço, tá? Então tudo isso vai colaborar com o diagnóstico de morte encefálica, ou seja, morreu. Não tem mais vida, não tem mais volta, né? Às vezes a pessoa acha que tem, tá? Por isso que ela não quer doar, tá? Mas isso tem uma equipe no hospital que conversa a respeito. A segunda questão,
será que a retirada dos órgãos causa sofrimento para o espírito? Isso está no Livro dos Espíritos, né? A questão 154. A separação entre a alma e o corpo físico é dolorosa? Kardec pergunta para os espíritos. Ele fala assim, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Ele se livra de uma carcaça, né? Peso. Né? Mesmo os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são prazerosos para o espírito que se vê chegar ao fim do seu exílio. Tá? Livro dos Espíritos, questão 154. Né? Então, difícil aqui. E na pergunta 156, no Livro dos Espíritos, a separação definitiva entre a alma e o corpo físico pode ocorrer antes da extinção completa da vida orgânica? Aquela pessoa que está moribunda, está ali há 10, 15 dias em coma. Essa é a pergunta. Pode ocorrer antes, né? Algumas vezes na agonia, a alma já deixou o corpo físico, não está mais ali, né? Restando nele somente a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo está ali, a alma já foi, já houve um desligamento. Né? Ele se mantém enquanto o coração estiver funcionando. Certo? O coração é uma máquina autônoma, ela fica batendo. Muitas vezes o espírito não está mais ali. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Gente. Aqui tá difícil. Vamos ver. Separo aqui, ó. Fica tudo certo. A separação definitiva, já falei. Terceira questão. Não deu certo. Aquela foto era para mostrar que às vezes a pessoa está lá muito tempo na UTI, muito tempo lá, sofrendo, né? O corpo está ali, a família chorando e no meu ver melhora, o espírito já foi, tá? A terceira questão é transplante e alteração do perispírito. O que acontece com o nosso perispírito, né? Então, o que acontece com o perispírito doador? O que vocês acham? Nada. Acontece? Nada. Pode doar porque o teu perispírito vai continuar igual. Tá? A pessoa que recebe transplante, o receptor, fica com algum vínculo do perispírito do doador? Não, nenhuma. Nesse aspecto, apenas vínculo psicológico. Recebi um coração, ele foi suicida. Não tem nada, absolutamente nada. Não tem vínculo nenhum. Tá? Outra questão, quando se doa órgãos, o perispírito doador é lesado e ainda causa influência na próxima encarnação? Olha, tirei um rim para doar. Nossa, será que na próxima encarnação eu vou vir sem rim? Se levarmos os estigmas das doenças para o além-túmulo, também levaríamos uma retirada dos órgãos, o sofrimento para esse espírito? São duas perguntas. Então, gente, tá? Eu clico aqui. Como já foi dito, o perispírito não sofre nenhuma lesão, né? Assim como a gente opera, põe uma prótese no joelho. Então, na próxima encarnação, eu já vou nascer biônico.
Não tem absolutamente nada a ver, tá? Então, a má utilização do nosso organismo, né, é que efetivamente lesionamos nosso perispírito, né, para futuras encarnações. Por quê? Por conta do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio nosso é o maior causador das nossas doenças, né? Na Evolução de Dois Mundos, né? Você já leu esse livro? Esse livro é um livro muito bom, mas é um livro difícil, tem que ler com dicionário. Ele diz assim, ó: nossos órgãos carregam fluido vital de suas células, ok? É verdade, né? E aí, o que acontece? Quando você doa para uma pessoa, você está recarregando o fluido vital desse órgão da pessoa, certo? E aí ele fala assim, ó: quando uma célula é retirada do corpo humano, você faz uma biópsia, tira essa célula, põe no meio de cultura aí, o que acontece com ela? Ela volta para a sua forma primitiva, ela deixa de ter o comando do espírito, certo? É isso que ele está falando, tá? Se você... Nós vamos comentar, peraí. Então, se você faz uma biópsia de pele, o que você tirou perde o comando, tá? Então, perde o comando do espírito. Esse artigo foi um artigo do Sérgio Felipe sobre o perispírito, né, na regeneração. E ele fala o seguinte, ó: a involução da célula para formatos embrionários, essa involução, né, o fato dela voltar a ser zigoto, né, ocorre porque não tem mais comando, que eu já falei, né? Então ela vai se separar do corpo físico de origem, ela perde o comando, né? O comando fica imantado no perispírito do doador, no caso, daquele que doou, tá? Então, se você tira o órgão, ele perde esse comando, tá? É isso que ele está falando aí, perde a individualidade. E aí ele fala assim, ó: quando aquele conjunto de células, órgãos, estiver reincorporado em outro organismo, sob a gerência de outra pessoa, de outro espírito, ele vai ter um recomando, vai ter uma readaptação de comando, porque é o outro espírito que está ali, e ele tem essa questão. Isso tem a ver com a questão da rejeição. Nós vamos ver aqui, tá? Então é outro comando, e isso está no mecanismo de rejeição do órgão, ok? Então, é a questão da rejeição, tá? Então, como é que é isso? Como é que funciona isso? O que acontece quando há rejeição dos órgãos transplantados? Né? Pode acontecer, né? Você tem um sistema igual, o sangue é igual, mas tem rejeição, né? O que acontece? A rejeição está diretamente vinculada, primeiro, ao merecimento, né? Ao planejamento reencarnatório, né? Isso se chama karma. Fala, Dilson! A rejeição é quando o teu organismo, sob o ponto de vista médico, ele não reconhece aquele órgão, aquilo lá é um corpo estranho, tá? É um corpo estranho no corpo. Então o que acontece? O organismo começa a produzir células de defesa que tentam eliminar aquilo, tá? Então isso é rejeição. A rejeição é quando você tem um órgão, alguma coisa, por exemplo, as doenças autoimunes, reumatismo. Há uma rejeição do corpo. O corpo não reconhece como sendo dele partes dele mesmo. Então começa esse ataque. No caso do transplante, aquele órgão que você recebeu começa o ataque para eliminá-lo. Ok? Isso é rejeição. Ficou entendido aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Então, ó, primeiro, faz parte do planejamento reencarnatório, né? Então, nós estamos vinculados à lei do karma, tá? As doenças kármicas são doenças que, ao meu ver, são doenças que não têm cura. Ou seja, a doença é a cura, né? A pessoa está passando por aquilo porque é a cura dela, né? Agora, então assim, tem essas questões primeiro. Segundo, você tem que ver os níveis vibratórios do doador e do receptor, tá? Então a pessoa que recebe, se tem uma pessoa cabeça boa, uma pessoa que
né, acredita, né, o pensamento é a ferramenta mais potente, mais poderosa que a gente tem. Então, tudo isso ajuda nessa questão. Tá? Então, a questão da rejeição é isso. Né? Então, ó, André Luiz explica que quando uma célula é retirada de sua estrutura formadora no corpo, levada, ele fica, vira zigoto, acabei de falar, tá? E ela volta, vai ter uma outra trajetória, um outro comando que vai determinar a sua trajetória, tá? Então isso é a questão da rejeição, tá? Bom, as células que compõem os tecidos dos órgãos transplantados passam a ser subjugadas pelo campo mental do receptor. Ele recebeu, ele está comandando agora, né? Que atua sobre elas através do seu próprio campo morfogenético, aquele espírito, né? Mas apresentando dificuldades em reconhecê-las como sendo sua, né? Constitui um sistema de rejeição, tá? Isso está lá na Evolução em Dois Mundos, é um livro bastante técnico, mas é um livro bem esclarecedor, tá? Essas questões da ciência. Bom, outra questão, né, é o transplante e a influência psicológica do doador e do receptor, né? Como é que fica isso? Então, como é que fica essa influência? Por exemplo, quando é um suicida. Então, o suicida continua sendo um devedor, tá? Mas o seu gesto de doação amenizará o seu sofrimento. Então, ele doando, ele está fazendo um gesto de muita evolução, de muita ajuda. Isso vai contar muito no débito dele, tá? O receptor sendo equilibrado, esclarecido, né, e tiver o merecimento, evidente, não sofrerá nada, tá? Então, não importa, ok? Quem está e quem não está preparado para doar um órgão ao morrer? As pessoas conscientes de sua decisão e com firme propósito de auxiliar seus irmãos. Nota, aquele corpo que nós vamos doar, aquele órgão, para a gente não tem mais utilidade. Mas você doando, uma pessoa que doa os órgãos, ele pode salvar 8 vidas. 8. Então, olha o que esse espírito está fazendo de bom. Até quando morre, está ajudando 8 pessoas. Né? Então, outra questão, né? Eu não gosto de falar, eu não falo, para falar a verdade, de outras religiões, tá? Porque a religião é o caminho como cada pessoa encontra para ser melhor, ser um ser humano melhor. Eu não falo de outras pessoas. Mas eu trabalhei 35 anos aqui no Hospital Municipal, Ponto Socorro, e a gente via muito as questões, né, dos testemunhos de Jeová, né? Que é muito difícil você lidar com essas pessoas. Eu não tiro razão, porque cada um tem a sua fé, tá? Então, eu pus aqui, ó, proibição de algumas religiões sobre doação e recebimento de sangue ou órgãos, né? Então, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios dizia o seguinte, ó, o corpo material não entra no reino de Deus. Olha lá, pode ler lá, tá lá. O sangue faz parte do corpo material. Então, ele não vai entrar no reino de Deus. Mas na carne, a gente precisa do sangue, infelizmente, para levar o oxigênio para os tecidos, né? Então, para que o espírito evolua e deva aproveitar ao máximo sua estadia no corpo carnal, ele precisa, né, de órgãos e sangue, né? Então, aquele que doa, ou os parentes que outorgam a doação de um órgão, de um doente, estão fazendo uma das maiores formas de caridade. Mas eu respeito a todas as religiões e quem pensa diferente, tá? Aqui ninguém tá certo? Sétima questão, estamos acabando. A sétima questão, né? Se passar por um transplante faz parte do projeto reencarnatório. Então, quando você reencarna, você vai passar por um transplante. O que vocês acham? Eu acho que é
Muito simples, né? Não podemos ser simplistas em acreditar que tudo que se passa aqui foi previamente planejado. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, que no meio do caminho desvia a nossa trajetória. Tá? Então aquele que fala assim, não, eu tinha que passar por isso. Não, você escolheu passar por isso. Né? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então nós temos o nosso livre-arbítrio, né? E de posse dele, algumas vezes nós lesionamos nossos órgãos. A pessoa que bebe muito vai lesar o fígado. A pessoa que come muito sal vai lesar o rim. Então, são escolhas, né? Então, nós escolhemos o estresse, a má alimentação, o uso de drogas, né? Estilo de vida, né? As mágoas, o rancor, os ressentimentos, né? Os materialismos. Então, tudo isso são escolhas nossas. E isso que são as causas. Opa, desgraça. Isso são as causas, né, do nosso determinismo. Então, ninguém reencarna para sofrer, nós reencarnamos para passarmos por um processo de aprendizagem. Olha, aprendizado, a reencarnação é um processo pedagógico, né? É um processo que nós vamos refazer o caminho. Mas a gente é burro, né? A gente repete de ano toda vez. Então a gente tem que parar e pensar, sabe que eu quero repetir de ano daqui para frente? Eu quero ser um aluno aplicado. Então a gente, né? Mas é isso, tá? Então o sofrimento aparece, é fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio, tá? Se tiver alguém aqui que não sofra, por favor, essa palestra esquece, tá? Porque você já é um espírito superior. Então, para nós aqui, né? Bom, vamos falar algumas conclusões aqui a respeito desse nosso estudo. Então, primeiro, o homem detém usufruto sobre o corpo e tem o dever de cuidar melhor, da melhor maneira possível, né? Durante toda a encarnação. Então, nós somos usufrutários e temos que cuidar do nosso corpo, tá? Então, cigarro, bebida, outras maldades que a gente faz com o corpo, é uma forma da gente estar lesionando. Segundo, a doação voluntária dos órgãos, manifestada ainda em vida, é um ato de amor e desprendimento. Então, todos vocês que querem ajudar o próximo, querem ser doadores, deixam isso por escrito na carteira de identidade. Avisem os seus familiares, porque os seus familiares é que tomarão decisões quando vocês estiverem lá moribundos. Ó, avise, quando eu morrer, tiver ruim, pode doar tudo. Pode, o que puder, leva. Tá? Você está ajudando 8 vidas, tá? Mas tem que deixar isso por escrito e consciência. A pessoa que tomar a decisão tem que estar consciente disso, né? Faz parte do conceito de que não levamos nada da terra para o mundo espiritual. O corpo é do corpo, é da terra, o espírito é do mundo espiritual. O transplante de órgãos demonstra com clareza a estreita relação entre a morte e a nova vida. Aquele que tem um problema renal grave, quando recebe um rim, ele funciona, ele renasce, né? E, portanto, constitui a sublime benesse, né? Salvar vidas. A doação de órgãos por transplante não afetará o espírito do doador, nem a nada, exceto se acreditarmos que é injusta a lei de Deus. Se você está fazendo um bem para uma pessoa, não há injustiça nisso, né? E que estamos no planeta à margem de sua vontade, né? Então, acreditem nisso, não tem nenhum problema. Então, as instruções do grande arquiteto, não há espaço para injustiças, tá? Você colhe, você planta e colhe, essa é a lei, né? O transplante de órgãos, né, é uma evolução da ciência humana, né? É valiosa oportunidade entre tantas para dispormos do exercício da caridade. Você fala assim, como é que eu posso ajudar? Se você doar, você está ajudando, né? Mesmo que seja a pessoa que seja mais idosa, mais experiente,
pode doar a córnea, salva 2 vidas. Né? Mensagem para casa, no livro Seara de Luz. Se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, é justo e válido, depois de nos havermos utilizado desse patrimônio, oferecê-lo, graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, aos que vieram em carência, a fim de continuarem a jornada. Certo? E aí eu deixo para vocês decidirem. Um desses 2 vai receber os órgãos. Decidam. Quem que vocês querem? Pois não. Ó, essa equipe de transplante, ela tem pontos que são captadoras, pontos de captação. Então, a nossa região aqui é vinculada a Campinas. Então, por exemplo, tem uma morte encefálica. Tem uma morte encefálica. Você fez todos os diagnósticos, você chama a família. Você chama a família e explica, ó, assim está em morte encefálica, a pessoa chora, passa, conversa, xinga, briga, não acredita, enfim. E você põe depois um assistente social, uma equipe já preparada para conversar a respeito de doação. Se a família aceita, você entra em contato com a central de captação, que a nossa central é Campinas. Você entra em contato com a central de Campinas, e aí a Campinas fala assim, olha, eu vou aí hoje à noite, que às vezes é no mesmo dia, 10 horas da noite está chegando uma equipe aí. Então o que acontece? Você vai avisar o centro cirúrgico, você vai levar esse paciente no centro cirúrgico, você tem que manter o suporte de oxigênio, de sangue, né, para os órgãos. Então você mantém, o paciente está ali, você vai levar esse paciente para o centro cirúrgico, vem a equipe de captação e começa a tirar os órgãos. Eles vão tirando, vão colocando em soluções adaptadas, próprias para isso, e daqui já se destina, vão fazendo os exames, né? Também, ó, que sangue que é? É O negativo, O positivo, o HLA faz lá. Aí você já tem no cadastro, esse cadastro do SUS, você já tem onde que é. Você fala, olha, esse coração é compatível com o coração aqui em Belém do Então, o avião está aqui, ele desce aqui, já vai a equipe daqui levar para Belém do Pará para fazer. E o paciente lá já é avisado, já é internado, já faz o preparo, o paciente chega e já faz o transplante. Então é assim que a coisa não é assim, eu vou. É bem organizado, é muito bem organizado. Tá? E depende de onde que você vai levar o órgão. Entendeu? Ficou claro? Pois não. A partir os órgãos depende da causa. Se o paciente tiver uma causa, uma morte encefálica, o resto está bom, né? Se o resto estiver bom, ele tá sendo mantido vivo graças aos aparelhos. Então, geralmente, a captação de órgãos é muito rápida. Então, às vezes é no mesmo dia, no mais tardar, é menos de 12 horas para captar. Certo? Então é isso. Se você tiver morte súbita, já é um pouco diferente. Já é diferente. Aí você consegue doar córnea, por exemplo. Às vezes válvulas, osso, você pode doar. Porque quando você tem um rim, um órgão vital, ele precisa de oxigênio, precisa de sangue, precisa... Às vezes você caiu aqui agora, é levado ao hospital, dependendo do tempo, ainda dá tempo de se aproveitar o órgão. O teu cérebro morre, mas os outros órgãos conseguem recuperar. Às vezes não dá tempo, tá? Por conta dessa quantidade de tempo sem oxigênio. O cérebro é o único órgão que não é transplantável, tá? É o único.
tem alguns órgãos que são proibidos de transplante aqui no Brasil, né? Útero, pênis, isso é proibido, tá? Mas assim, a coisa está evoluindo muito, né? Transplante de face, né? As coisas estão evoluindo muito rapidamente, tá? Graças a essa tecnologia de transplante que foi sendo evoluída. Pois não. Isso se deve ao comando mental, sem dúvida nenhuma, é importante isso. Olha, a medicina talvez não avance com tanta rapidez, porque 99,9999 dos médicos acreditam que somos só corpo. Nós somos espírito também. Então, essa junção tem que ser muito estudada. Hoje você tem drogas que combatem a rejeição. São imunossupressores que diminuem esse ataque. Mas às vezes, mesmo tomando imunossupressor, existe o ataque. Então, eu acho que o comando mental ele é muito fundamental nisso aí. Ele é muito importante. Sim. Pois não? Ó, o bebê, o transplante em crianças, em bebê, é muito difícil. Por quê? Porque você tem que achar, por exemplo, um rim do tamanho, um pulmão que seja do tamanho. É difícil. Mas aí eu acho que essa questão entra também na lei do karma, né? Na questão a pessoa veio aqui para passar esse sofrimento por algumas horas, algum tempo, e voltar para casa. Veio dar um whey. Ele tinha pouquinho para aprender. O processo pedagógico dele é pequenininho. É isso? O que mais, pessoal? Muito bem. Eu agradeço, então, a paciência de todos. Peço desculpa mais uma vez pelo meu atraso. Mas não foi proposital, viu? Obrigada.